Deus abençoe em nome de Jesus. Está escrito assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, e louvado e glorificado e exaltado seja o nome do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Deus está deixando bem claro aqui, primeiramente, ele abençoa toda a construção do templo e da casa do rei, ou seja, do novo templo e da nova casa do rei. E ele deixa bem claro o seguinte: a partir de agora, este local é o local que eu separei para que o meu povo me adore, me busque e ofereça sacrifício a mim. Isso no Antigo Testamento. Só vou deixar uma coisa bem clara aqui, eu preciso contextualizar e explicar a situação, tá, gente? Então, Deus deixa bem claro que ele iria permitiu aquela construção do melhor que você pudesse entender, do melhor que ele pudesse permitir. A construção foi feita tanto da casa do rei Salomão quanto do próprio templo. Então Deus deixa bem claro o seguinte: se por acaso acontecer algumas coisas e se houver problemas de seca, se houver problemas de gafanhotos, de tudo acontecer de ruim, ou seja, se as coisas não ficarem boas, Deus garante o seguinte: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, eu vou fazer o milagre acontecer. Então, Deus está deixando bem claro o seguinte: a casa dele foi erguida para o povo buscar, para o povo dele se arrepender, buscar, se humilhar e buscar a face dele, ok? Agora a gente vai entender, hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter uma postura, ou seja, nós temos que ser e somos uma igreja vencedora. A igreja, você sabe, quando a gente fala sempre de igreja, dá nome, a gente meio que por força de expressão usa nomes, a igreja, mas na verdade a igreja somos nós, a reunião do povo de Deus. Nós temos denominações que têm nomes, e é claro, isso é sadio para que nós possamos entender que Deus age na sua multiforme graça. Mas nós, como igreja vencedora, nós temos que realmente entender que eu e você, primeiramente, nós somos povo de Deus. Você entende isso? Somos povo de Deus, e a gente tem que entender que o Senhor sempre vai querer, de toda forma, de toda maneira, Ele vai querer sempre nos abençoar. Esse texto aqui está deixando bem claro que se alguma coisa acontecer de ruim, basta o povo se humilhar, orar, buscar a minha face, que eu vou atender, e vou sarar a sua terra, e vou fazer milagre acontecer. Então, Deus sempre vai querer nos abençoar. Isso é óbvio, isso é fato. Mas muitos de nós, muitos dos que se dizem crentes, não entendem ou não conseguem compreender a vontade de Deus. Uma coisa é Deus querer abençoar, outra coisa é a gente não entender que a vontade de Deus está se cumprindo em nossas vidas. Ou seja, às vezes Deus está abençoando a gente, talvez não deixando alguma coisa acontecer, ou tirando alguma coisa, a gente não está entendendo, mas a vontade de Deus está sendo feita e a gente, na verdade, está reclamando. Então, a questão de Deus querer te abençoar não significa que Ele vai querer, porque Ele vai fazer aquilo que você acha que Ele tem que fazer, tá? Pelo fato de Deus querer te abençoar, é o fato de Deus querer fazer realmente aquilo que é a vontade dEle. Então, nós, por diversas vezes, insistimos, ou seja, tentamos fazer ou agir de maneira contrária aos princípios bíblicos, principalmente com relação à postura, que a gente deve tomar e deve ter tanto dentro de uma denominação, de um templo, quanto fora do templo. Ou seja, Deus quer abençoar a gente, Ele faz a vontade dEle em nossas vidas, a gente não consegue entender
ou não se coloca à disposição para deixar a vontade dele acontecer, e por causa disso a gente age de maneira errada aos princípios bíblicos, dentro do templo e fora do templo. Então a gente precisa primeiramente entender, Deus estará pronto, só um pouquinho, gente, desculpa, Deus vai estar pronto a fazer o melhor por nossas vidas, mas é o melhor que Deus quer por nossas vidas, e Deus vai estar pronto, estará pronto sempre a ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Se você crê, você pode glorificar Deus por isso. Então a gente vai ver aqui que a gente precisa ter comportamentos tanto dentro e fora do templo, e esse comportamento é diário, né? A gente não pode abrir mão desse comportamento, porque obviamente a nossa vida vai ser abençoada, a tua vida vai ser abençoada. Então a gente precisa entender que esses comportamentos não podem parar, não podem esmurecer em nossas vidas, precisam sempre estar na mesma toada, ok, gente? Primeiramente, a gente sempre precisa entender que abençoar a casa de Deus, abençoar a obra de Deus, gera prosperidade. Isso não tem a menor dúvida. A gente vai ver o versículo 11. Versículo 11 fala assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Por quê? Mas no versículo 11 fala assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então, abençoar a casa de Deus gera prosperidade. Toda vez que você se mostra fiel a Deus em abençoar a casa do Senhor, você automaticamente também é abençoado e próspero. Mas isso tem que ser de coração. O texto fala que Salomão colocou no seu coração em abençoar. E tudo que ele fez prosperamente aconteceu. Por quê? Partiu do coração dele abençoar primeiramente. Partiu do coração dele fazer e dar ao Senhor primeiramente. Por isso Deus o abençoou sobremaneira. Segundo, o Senhor vai ouvir as nossas orações e Ele vai responder e vai receber a nossa adoração. Foi o versículo 12 que eu li, né? O versículo 12 fala assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Então Deus vai ouvir a nossa oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, o nosso comportamento, ele vai praticamente ditar o comportamento de Deus. Se nós formos, né, homens e mulheres de oração e de adoração, Deus vai responder e Deus vai dar vitória. Então Deus ouve as nossas orações e Deus responde e recebe a nossa adoração. Por quê? Porque isso parte de nós primeiramente. Tem que partir de mim, de você primeiramente. Adorar, glorificar e orar e bendizer o nome do Senhor de todo o nosso coração. Terceiro, Deus vai nos provar em todas as circunstâncias. Versículo 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O que Deus está deixando claro aqui foi o que eu falei. Ele começa a enviar provas, e essas provas podem ser situações em que nos colocarão diante dele, para que ele possa ver se se nós realmente vamos ter uma postura de oração, submissão e humilhação diante dele. Por isso ele nos lança provas em todas as circunstâncias, porque Ele quer ver em nós se nós realmente vamos nos dirigir a Ele com orações, com súplicas e arrependimento acima de tudo. Então, eu chego à conclusão, a primeira conclusão é o seguinte: só Ele, só o nosso Deus pode enxergar em mim e você o nosso verdadeiro comportamento e atitude diante das adversidades. Ou seja, ninguém vai poder abalizar por você o que você é, o que você deixou de ser. Tá? Na adversidade, só Deus vai poder ver o que você está passando, o que você está fazendo. Então, por isso que às vezes as pessoas não nos entendem quando a gente começa a contar as nossas lutas e provas. Muita gente, a maioria das pessoas nos acusa logo, né? Quando a gente às vezes quer desabafar, contar um problema, todo mundo começa a falar: deve estar acontecendo alguma coisa, deve estar errado com Deus, isso, aquilo. Na verdade, Deus está provando. Realmente, muita gente às vezes passa por dificuldades porque está sendo desobediente. Sim, mas quem somos nós para julgar? Então, só o nosso Deus vai poder enxergar em mim e você o verdadeiro comportamento e atitudes nas adversidades. Porque na adversidade só você sabe, só eu sei, só nós sabemos o que a gente tem que fazer e só nós sabemos que adversidade é essa que estamos passando. Então não adianta a gente julgar. Então Deus vai enxergar em mim que está tudo acontecendo de ruim, mas nós continuamos
homens e mulheres adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente continua buscando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, e aí nós somos abençoados. Porque o que Deus vai notar? Qual é o comportamento que Deus vai notar, meu e teu, nessas adversidades? Primeiro, humilhação diante somente de Deus. Nós vamos nos humilhar diante do Senhor, só diante do Senhor. Já falei, né? Às vezes a gente tenta meio que desabafar, fazer acontecer e acaba não dando certo. Então, se humilhe diante de Deus. Conte teus problemas para Deus, ok? Expresse os teus problemas para Deus e Ele certamente vai te dar graça e vai te dar forças. O Espírito Santo está aqui, gente. Ele está aí na tua vida. Outra coisa, vida de oração. A vida de oração é primordial para a gente. E oração, já falei, gente, é conversa com Deus. Para conversar com Deus, você pode fazer isso praticamente o dia todo, nos teus afazeres, dentro do carro, dentro do banco, dentro do ônibus. Conversar com Deus. Você, obviamente, né, vão existir momentos em que você vai estar mais concentrado, né? Por isso que a Bíblia diz que você tem que entrar para o teu quarto, né, e em secreto orar a Deus que vai te ouvir. Então, o nosso quarto, o nosso secreto precisa ser o momento de nós nos humilharmos diante de Deus e termos uma vida de oração sincera diante do Senhor. É claro que isso, mais uma vez, quem vai abalizar é Deus, não são as pessoas. Ninguém vai poder abalizar se você é um homem ou uma mulher que se humilha diante de Deus, só Deus vai poder abalizar isso. Ninguém vai poder abalizar se você é um homem ou uma mulher de oração, só Deus vai poder abalizar isso. Então, tenha uma vida de humilhação diante de Deus e uma vida de oração. Claro, Deus sempre tem falado que precisamos estar em constante oração. Depois, nós temos que buscar incessantemente a face do nosso Deus. Buscar a face de Deus tem sido, gente, nesses dias que temos vivido, né, principalmente nesses últimos anos, tem sido um desafio para nós, porque temos passado por lutas e provas. E essas lutas e provas, muitas vezes, nos tiram, eu não digo a vontade, mas nos tiram praticamente, nem o tempo, mas nos tiram o ânimo. Porque muita gente está desanimada, muita gente está prostrada. Então, é necessário buscar a face de Deus. Está escrito, né? Invocai o Senhor enquanto está perto e buscar o Senhor enquanto está perto, invocai enquanto se pode achar. Então, é primordial que a nossa vida seja de busca incessante à face do nosso Deus. E é claro, uma vida convertida de verdade. Então, esses requisitos, né? Humilhação, vida de oração, busca incessante e vida convertida de verdade, se reflete basicamente nesse texto que nós lemos aqui. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui. Vou dar até uma frisada aqui, ó. Esse texto aqui se reflete a isso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O resultado, então, para uma vida, né, que a gente acabou de ver aqui, né, de humilhação, oração, busca incessante e vida de conversão, o resultado vai ser não somente gradativo, mas ele vai ser certo, ele não vai falhar. Tanto dentro do templo, quanto fora do templo. Nós vamos sentir o perdão de Deus sobre nossas vidas. Nós vamos sentir a unção de Deus. Romanos 8, capítulo 1, fala assim, se não me engano: agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Ok? Sentiremos isso. Esse perdão do Senhor. Então, uma vida de humilhação, uma vida de oração, uma vida de busca incessante, uma vida convertida de verdade, vai gerar para nós resultados abençoadores. Deus vai sarar toda a nossa vida, ou seja, Ele vai cuidar do nosso interior, da nossa vida espiritual, Ele vai cuidar do nosso exterior, dos problemas que temos ao nosso redor, Ele vai cuidar da nossa vida, Ele vai cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida material, e Ele também vai nos sarar, ou seja, Deus vai sarar feridas, Deus vai sarar coisas terríveis em nossas vidas, tanto física, ou seja, enfermidades mesmo, Deus vai nos limpar por dentro, e Deus também vai limpar o nosso interior, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito vai ser renovado. Alguém pode glorificar Deus por isso? Obviamente, Deus também vai sempre ouvir as nossas orações, os nossos clamores.
e Ele vai nos atender conforme a sua vontade. É sempre bom deixar claro que o Senhor vai te atender, que o Senhor vai me atender conforme a vontade dEle. Mas para que isso fique claro, o salmista fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, confia nele. Então, é necessário se agradar do Senhor. E aí a gente vai sentir a vontade dEle tão normalmente em nossas vidas, tão naturalmente, que você vai aprender a pedir segundo a vontade dEle, não segundo a sua vontade. Amém? Você entende o que Deus está falando? Aí então a gente vai entender que somos o templo vivo, né? O templo vivo, habitação perpétua de Deus, ou seja, o templo vivo do Deus vivo. Onde quer que você for, você é templo de Deus. Onde quer que eu for, eu sou templo de Deus. Somos templo do Senhor. E vamos viver isso na essência, amados irmãos. Vamos entender isso na essência, para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde? Tanto dentro da igreja, né, do templo, da sua casa de oração, quanto em qualquer lugar. A gente vai ver o agir de Deus dentro da casa dele, ou seja, do templo, dentro da nossa casa, na nossa vida, em qualquer circunstância, e é claro, sempre na hora certa, na hora que Deus quiser agir, e Ele vai agir. Você pode glorificar Deus por isso? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo? A gente pode concluir essa pequena mensagem que a gente está ministrando primeiro, entendemos que a vontade de Deus, que a bênção de Deus depende basicamente do nosso comportamento, ou seja, o meu e o teu comportamento vai determinar o comportamento de Deus para Ele operar em nossas vidas ou não. Então, o que nós precisamos sempre fazer é nos colocar diante do Senhor como servos, como adoradores de verdade e, é claro, crentes fiéis, que o adoram, que o buscam na beleza da sua santidade e recebem dele, desse Deus maravilhoso, o melhor. Enfim, temos uma postura, temos um comportamento de uma igreja que vence, comportamento de um crente que é vencedor. Ainda que lutas e provas venham, tudo isso vai ser trampolim, vai ser escada, vai ser caminho para a nossa vitória. Não se esqueça disso. Então coloca nos comentários aí: eu tomo posse dessa palavra e recebo o melhor de Deus para a minha vida, em nome de Jesus.